2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com oração por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Paulo aqui, ele está escrevendo na igreja de Coríntios, e ele está dizendo: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo e a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. A graça a vós e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui vai falar da tribulação, de tudo o que aconteceu nele, o que é que a tribulação produz, o que é que a tribulação gera. Então o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de Coríntios, e ele está dizendo: bendito seja Deus, maravilhoso seja Deus, louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias, é Ele que perdoa o transgressor, é Ele que, quando nós estávamos nesse mundo, no mundo de pecado, Ele, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, porque Ele é Pai da misericórdia, Ele perdoou cada um de nós. Então o apóstolo Paulo segue escrevendo: o Deus de toda consolação. Deus é um Deus que consola o coração de cada um. Deus é um Deus que consolou o seu povo, e essa noite Deus vai te consolar, e essa noite Deus vai trazer refrigério para a sua alma. Eu não sei o que está acontecendo com sua vida, eu não sei o que passa no seu coração, mas essa noite o refrigério de Deus vai vir na sua vida, assim como veio na vida do apóstolo Paulo. E essa noite nós vamos sair daqui consolado por Deus. E o apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz: Deus nos consola em toda a tribulação. O que é a tribulação? Eu vou falar primeiro o que não é a tribulação. Por exemplo, eu sou casado com minha esposa Débora, e eu
digo para minha esposa: amor, eu vou fazer um extra no serviço, e lá eu vou encontrar com a minha amante. Então vem problemas para a minha vida, porque eu pequei contra Deus, e problemas venham, porque aquele que peca contra Deus tem consequências para mim. Eu posso estragar com o meu casamento, e quando tudo dá errado, eu estou dizendo: Deus, eu estou passando por tribulação. E isso não é tribulação. Você trouxe problema para a sua vida. É você sendo cristão, servo de Deus, está aqui na igreja servindo a Deus, e lá no seu trabalho você tem acesso ao dinheiro. Aí você olha para um lado e olha para o outro, aonde ninguém vê, e você furta aquele dinheiro. Só que você esquece que tem câmeras gravando. Aí você é preso, e você fica lá bastante tempo preso. Aí daqui a pouco você fala: Deus, eu estou passando por tribulação. Deus, eu estou passando por tribulação. E isso não é tribulação, mas é o que acontece. O cidadão, sendo crente, sendo servo de Deus, pecou contra Deus, e veio problema para a sua vida. E é assim que acontece na vida de muitos. Muitos estão pecando, e o que é que acontece? Vem problema, porque o pecado gera problemas. O pecado gera problemas na vida da pessoa. Então toda ação gera uma reação, e depois a pessoa fica reclamando com Deus, fica questionando com Deus: Deus, eu estou passando por tribulação. Deus, eu estou passando por tribulação. Isso não é tribulação, mas você trouxe problema para a sua vida. Você pecou, então aguente as consequências para a sua vida. Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo: Deus é o Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. E ele está dizendo: olha, eu passei por tribulação, mas a tribulação que aconteceu na minha vida foi para que eu pudesse consolar os meus irmãos. Tudo que aconteceu na minha vida foi da vontade de Deus, porque Deus é o Deus de toda a consolação. E assim como Deus me consolou na minha tribulação, através daquela tribulação que aconteceu na minha vida, que Deus me consolou, eu estou consolando os meus irmãos. E assim que acontece na sua vida, quando você está passando por tribulação, é para o seu aperfeiçoamento. Quando você está passando por tribulação, é para você crescer espiritualmente. Deserto não mata cristão, mas foi no deserto onde Deus mais operou milagre na vida do seu povo. Vale não mata ninguém. Você está passando por tribulação, sorria, porque Deus vai te consolar. Deus vai trazer um refrigério para a sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida, para que você possa trabalhar na vida do seu irmão. Para quando o irmão chegar para você e dizer: olha, eu estou passando por uma grande tribulação, está acontecendo assim e assim na minha vida. E você que foi consolado por Deus, você vai chegar diante daquele irmão e você vai falar: olha, irmão, não fique assim. Tudo que você está passando eu passei. O mesmo Deus que me consolou, o mesmo Deus que consolou a minha vida, que trouxe refrigério para a minha vida, é o mesmo Deus que vai trazer refrigério. É o mesmo Deus que vai te consolar. É o mesmo Deus que vai estar contigo. É o mesmo Deus que vai te dar vitória, meu irmão. Isso é uma fase, isso vai passar. Essa tribulação vai passar na sua vida, porque Deus vai te consolar. Sente o refrigério de Deus aí na sua vida aí. Sente o consolo de Deus aí na sua vida aí. Você está passando por tribulação, Deus vai te consolar. Você está passando por um período difícil na sua vida, estão te perseguindo, Deus vai te consolar, porque através da consolação você vai consolar os seus irmãos. Estão te perseguindo lá no seu serviço, Deus vai te consolar, porque através de você vai ser canal de bênção para a vida do seu irmão, para a vida da sua irmã. E o apóstolo Paulo está dizendo: o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Glórias a Deus, aleluias. Eu não sei como você chegou aqui essa noite,
Mas uma coisa eu sei dizer: você vai sair daqui com um refrigério de Deus na sua vida, porque nós somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam em nós, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sentiu, o que você está passando, o que você está sentindo, o que está acontecendo na sua vida, tudo Jesus passou, tudo Jesus sofreu por mim e por você. As aflições de Jesus Cristo na cruz do Calvário, cada gota de sangue derramada na cruz do Calvário, cada aflição foi por mim e por você. As aflições de Cristo transbordam em nós, e através de Jesus Cristo nós somos consolados. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aleluia, glória a Deus. É Jesus quem consola. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que é que está passando contigo, eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas Jesus está fazendo um convite essa noite: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você está cansado, você está oprimido, você está carregado, vinde a mim. Mas se somos atribulados, glória a Deus. Glória a Deus. eu vou falar um pouquinho da tribulação. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vou falar um pouquinho do que é a tribulação. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. Quem se escandaliza, que eu não se abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no Senhor, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito. Sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para que prenderem, e fui descido em um cesto por uma janela da muralha, e assim escapei. Então o apóstolo Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja de Jesus Cristo, ele matava crente, ele afligia crente, ele fazia crente blasfemar, ele colocava crente atrás das grades. E um certo dia ele tinha autoridade, e ele recebeu carta de ir para Damasco. Quem pregasse o evangelho lá, quem falasse de Jesus Cristo lá, ele tinha autoridade para fazer o que quiser. Ele poderia trazer os irmãos para Jerusalém para ser aprisionado. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu fui a caminho de Damasco, mas no meio do caminho ele foi surpreendido. Ele viu uma luz resplandecente, ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: Senhor, quem és tu? E Jesus disse: sou eu, a Jesus, quem me persegues. Dura coisa é lutar contra os teus agrilhões. O que queres que eu faça? Vai na cidade de Damasco. E Saulo ficou cego. Ele agora estava sendo guiado, e ele ficou na casa de um irmão lá. Então o irmão Ananias, que foi
foi direcionado pelo Espírito Santo, orou por Saulo. Saulo voltou a enxergar, recebeu o Espírito Santo, e aquele que foi para perseguir, ele entrou na sinagoga e começou a falar de Cristo Jesus. O perseguidor agora era perseguido. Aquele que estava em caminho para perseguir a sua igreja, agora estava sendo perseguido pelos seus irmãos. E os pessoal disseram: ué, ele não veio aqui para prender os cristãos? Ele se tornou um deles? Então a cidade toda se fechou, ninguém saía, ninguém entrava. Paulo que ia para perseguir, agora ele era perseguido. Paulo que ia para matar, agora procuravam matar a sua vida. Então os irmãos cristãos guardaram Paulo e à noite desceram pela janela no cesto, e ele foi para Jerusalém. Então ele falou dessa grande tribulação, da qual Deus Pai o livrou de todo mal. Então a tribulação tem duas finalidades. Tribulação não mata crente, aperfeiçoa crente. Então as duas finalidades da tribulação é consolação. Você está sendo atribulado, Deus vai te consolar. Você está sendo atribulado, Deus pode usar um irmão para te consolar, e através dessa consolação você pode consolar o seu irmão. Então as duas finalidades: primeiro, consolação; segundo, para salvação. Crente que não passa por tribulação não é crente, porque a tribulação é para o aperfeiçoamento do cristão, a tribulação é para a salvação do cristão, a tribulação é para a consolação do cristão, para fazer do cristão um cristão mais maduro, para fazer do cristão um cristão que cresce, um cristão mais abençoado, um cristão mais aprovado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para que a nossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Todo o cristão tem a esperança de um dia Jesus vir nos buscar para nós morarmos no céu. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Se em Cristo Jesus nós participamos da aflição dele, a aflição de Cristo Jesus transborda em nós, assim também nós participamos da esperança. Porque assim como Jesus Cristo morreu e Deus o Pai o ressuscitou no terceiro dia, assim vai acontecer com os cristãos, assim vai acontecer com todo aquele que espera em Deus. Nessa vida nós vivemos, mas nessa vida nós só estamos de passagem, porque nós sabemos que os que dormem vão ser ressuscitados primeiro, e aquele que serve a Jesus Cristo vai ter um corpo transformado em um corpo glorioso, em um corpo incorruptível, aonde não vai ter mais mal, aonde não vai ter mais maldade, porque nós teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. A nossa mente será semelhante à mente de Jesus Cristo. Por quê? Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que tal que até a vida desesperamos. Então, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, ele está dizendo aqui no versículo 8, que ele estava lá em Efésios e de repente ele entrou na sinagoga e por 3 meses teve o debate acerca do reino de Deus. E dali o apóstolo Paulo foi para a casa de um certo tirano, e ali ficou muito tempo. Então, 2 anos que o apóstolo Paulo ficou em Efésios, ele
falou do reino de Deus. E todo o povo da Ásia, do menor ao maior, conheceu a respeito de Deus. Então, a obra do apóstolo Paulo foi tão grande naquele lugar que os lenços, os aventais, ela levaram aos enfermos, e os enfermos eram curados. E os mágicos traziam seus livros de magia e queimavam na praça, juntamente com seus deuses. 7 irmãos foram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Então aquele demônio botou aqueles 5 para correr, e aqueles 2 que sobraram quebraram eles na porrada e eles saíram dali nu. E o apóstolo Paulo foi lá e expulsou aquele demônio. Então todos conheceram a Deus em Efésio, do menor ao maior. Então existia um homem chamado Demétrio, que ele era fazedor de deuses, e ele fazia a deusa Atena, a deusa dos Efésios. E esse Demétrio, ele trabalhava nesse ofício, e ele falou com todos os trabalhadores: olha, esse Paulo está acabando com a nossa deusa, esse Paulo está acabando com a nossa cultura. Ele vem falar dessa doutrina, ele já conquistou o mundo todo e está chegando aqui. Então ele quer acabar com a deusa Atenas. Então aquele Demétrio, juntamente com os que trabalhavam fazendo Deus, juntou todo o povo, e o povo gritou em alta voz: grande é a deusa dos Efésios, a deusa Atenas. Então aqueles 2 discípulos de Paulo, eles foram aprisionados pelaquela multidão. E o apóstolo Paulo está lá, querendo ir lá no teatro onde estava a multidão, onde 2 dos discípulos de Paulo estavam ali aprisionados. Paulo queria ir lá, mas os discípulos não deixaram. Paulo, se você for lá, você vai morrer. Se você for lá, acabou o seu ministério. Então Paulo chegou em desespero. Ele disse: as minhas forças se acabaram. Eu pensava que naquele dia eu ia morrer. Então se levantou um cidadão, um escriba, e disse: olha, esse homem chamado Paulo, ele não blasfemou contra a nossa cultura, porque a deusa dos Efésios é Atenas. Então aquela multidão foram embora, aqueles 2 discípulos de Paulo foram ao encontro dele. Então naquele dia foi uma grande tribulação que aconteceu na vida de Paulo, aonde Deus deu a vitória na vida do apóstolo Paulo, assim como aconteceu com José. José foi jogado no calabouço, e ali dentro do calabouço, quando ele olhava para frente, ele via a parede. Quando ele olhava para baixo, não tinha esperança, mas quando ele olhava para cima, ele viu Deus. E foi quando Deus o abençoou, e ele saiu daquele lugar e foi para o Egito, e lá ele se transformou em um grande governador. Assim como aconteceu na vida de Jeremias, grande tribulação aconteceu na vida de Jeremias. Ele foi açoitado, e depois de ser açoitado, ele foi lançado no fundo do poço, e ele caiu e ficou com lama até o pescoço, e ali ele não tinha força, ele estava até sem esperança, e ele chegou ao seu limite. Mas quando ele olhou para cima, ele viu o seu socorro. Foi quando Deus usou um etíope de 30 anos e tiraram Jeremias do fundo do poço. E todos sabem que Jerusalém foi destruído, mas o rei Nabucodonosor disse: não toca em Jeremias, porque ele é profeta de Deus. Então o apóstolo Paulo, aconteceu grande tribulação na vida dele, e ele está dizendo: mas já em nós mesmos tínhamos sentença de morte. Foi o que aconteceu com ele em Efésios. Nós íamos morrer para que não confiasses em nós mesmos. Não tinha como confiar em nós mesmos, não tinha como confiar em nossa força. Maldito o homem que confia no homem. E o apóstolo Paulo está dizendo: a nossa força se acabar, mas em Deus que ressuscita os mortos veio a minha força. É Deus que nos dá a força,
É Deus que nos consola, é Deus que nos traz o refrigério, é Deus que nos livra de toda a tribulação. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livra ainda. Então Deus, que é o nosso socorro, Deus é a nossa rocha inabalável, Deus é um Deus que é todo poderoso. E o apóstolo Paulo está dizendo: ajudando-nos também vós em orações por nós. Então a oração da igreja na vida do apóstolo Paulo foi fundamental também. E assim eu quero dizer, meus irmãos, a tribulação tem duas finalidades: consolar e trazer a salvação. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.